Olá, novamente juntos, trabalhando o curso em EAD, agora com o curso de Altas Habilidades e Superdotação. Meu nome é Ângela, sou psicóloga e pedagoga do CACIES e estarei desenvolvendo com vocês o módulo Características Socioemocionais da Pessoa com Altas Habilidades e Superdotação. Iremos desenvolver dois momentos, os dois últimos módulos, esse e um próximo, onde dialogaremos sobre essa questão. Nós vamos começar então falando um pouquinho sobre educação inclusiva, né? Que todas as vezes que vamos dialogar sobre a educação inclusiva, somos convidados a compreender todas as nuances e complexidades que envolvem este processo tão desafiador para as instituições escolares. Então, a inclusão, ela é um conceito que define a diversidade como algo fundamental para o processo de ensino, pois olha para cada um respeitando a singularidade, valoriza a construção da diversidade, que é condição essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É muito importante que o professor e profissionais da educação entendam que os nossos alunados da educação especial, eles são constituídos de um público-alvo que apresenta uma diversidade de comportamentos na sala de aula, muito expressivo, que reflete no desempenho escolar, na aprendizagem e na prontidão de atividades pedagógicas do dia a dia. Assim, entramos propriamente dito no tema a qual dialogaremos nesse módulo. Quem são as crianças estudantes com altas habilidades de superdotação? Na humanidade, se nós falarmos um pouquinho de história sobre os tempos, como aconteciam como vinham as notícias sobre essas pessoas com altas habilidades, sempre houve pessoas que desde a infância até o seu desenvolvimento adulto se destacavam intelectualmente ou em outros talentos, né? Apresentavam uma habilidade. Com o avanço da psicologia, os estudos da inteligência, eles começaram a classificar essas características. E aí nós vamos ver, com a maior dificuldade cognitiva, quando apresentava uma dificuldade significativa, nomeavam-se déficit intelectual. Lembrando que déficit intelectual é o termo mais moderno, era mais o retardo mental. E quando se destacavam, um destaque expressivo no desempenho cognitivo, eram chamados de superdotados. Nos dias atuais, os estudantes com altas habilidades, eles estão aparecendo com maior frequência e causando certo desconforto e estranhamento, principalmente no espaço escolar e muitas vezes no espaço familiar também. São crianças precoces na leitura, no videogame, numa segunda língua, em fazeres diversos, que vêm criando certa insegurança e angústia, principalmente por parte dos pais e dos profissionais da educação, que muitas vezes não sabem lidar com todo esse contexto a qual essa criança vem apresentando. Crianças essas que muitas vezes apresentam um desenvolvimento cognitivo muito acima da média e que precisam de orientações de forma pontual, concreta, firme e direcionada. Quando nós falamos esses pontos, nós começamos a perceber, refletindo com alguns alunos que atendemos no núcleo de altas habilidades de superdotação, que o espaço familiar eles fica um pouco perdido, né? Empolga-se com a habilidade apresentada e as questões emocionais propriamente dita fica meio de segundo plano. E aí é que mora o perigo. É aí que nós precisamos refletir e observarmos essas características em nossos alunos. Neste sentido, então, faz-se necessário que se tenha cuidado e muita atenção quanto aos aspectos emocionais e comportamentais, como já dito, desse estudante, porque são crianças questionadoras, reflexivas e que muitas vezes defensivas, elas entram no movimento na defensiva nos seus interesses e que na maioria das vezes apresentam dificuldade de ser subordinadas a regras e a disciplinas colocadas pela família e também pelo espaço escolar. Logo, nos primeiros anos escolares, já se pode identificar traços que indiquem uma possível superdotação. E lá, isso vocês viram de forma muito
clara com as meninas nos módulos anteriores, as professoras que já passaram os módulos anteriores com vocês. E aí é na escola que isso se torna mais evidente, pois é ali que a criança se defronta com seus primeiros sinais de inadequação, tanto a nível intelectual quanto socioemocional. E nesse sentido, nós vamos ver que para equilibrar o desenvolvimento do superdotado nesses dois polos tem sido um desafio para educadores e familiares, como apresenta aqui a citação: o descompasso entre o desenvolvimento intelectual avançado e o emocional, compatível com a faixa etária do superdotado, aponta como uma das maiores dificuldades dos pais no relacionamento com seus filhos. Para cada alta habilidade listada, existe um possível desajuste com os demais colegas de classe, para com o conteúdo ou o relacionamento com os pais, resultado de sua maneira peculiar de enxergar a realidade a qual lida diariamente. Esses desacordos são passíveis de melhorar a partir de um comportamento especializado, um acompanhamento especializado e um trabalho em conjunto com a família e a escola. É importante que se alimente sim e estimule a inteligência ou outras habilidades que esse estudante ou criança possa estar apresentando ou venha apresentar, mas é de fundamental importância ter um olhar cuidadoso na educação emocional, moral da mesma, para que haja harmonia, sempre uma harmonia entre a razão e a emoção, cognição e a moral. Caso a criança ou estudante com altas habilidades de superdotação não encontre apoio emocional, ela buscará meios para se manter afastada de si mesma, pois uma criança só vivencia suas emoções em contato com uma pessoa ou um meio que o acolha. Entenda e aceite com esses sentimentos. Olha que interessante. Quando pontuamos anteriormente, colocar os limites, as regras, tudo de forma afetiva, amorosa, para que ele compreenda, porque ele apresenta uma alta habilidade e há uma incompreensão. Veja bem, o pai percebe aquele movimento do filho que tem um conhecimento maior que o seu e muitas vezes ele tem um poder de controle muito grande e os pais se fragilizam em direcionar, em colocar regras. Por isso a necessidade de orientações também para esses familiares. Porque ele é uma criança, né? Ele não é um adulto, mas ele carrega consigo um cognitivo ou uma habilidade de um adulto. Então nós precisamos, esse conflito existe dentro dessa criança e isso precisa ser trabalhado, isso precisa fazer com que esse estudante possa falar sobre suas questões emocionais, dialogar, criar momentos nesse espaço educacional onde ele possa dialogar sobre suas questões emocionais, suas questões afetivas, a família também, né, nesse espaço. E aí nós vamos ter o suporte de um profissional ou na própria escola que possa criar esse espaço. No caso, nós temos aí as salas de recursos, professores do atendimento educacional especializado. O ponto desafiador neste contexto todo, família, escola, é que os familiares e a grande maioria das instituições escolares, eles vão se preocupar mais com o desempenho, né? O sucesso, o resultado. Eu quero ver meu filho brilhar, né? Ele tem uma alta habilidade, então ele é um superdotado. E aí se esquece do bem-estar emocional dessa criança e desse estudante. E não se percebe que ele está num conflito, porque nós colocamos em cima dele toda uma expectativa de um adulto, que ele apresenta uma habilidade, ele tem que se esforçar, ele tem que fazer, mas nós esquecemos que ele é uma criança, que ele quer brincar, ele quer correr, ele quer ser feliz. E isso vai trazendo desafios, conflitos para esse estudante que apresenta essas habilidades. Os superdotados, eles são crianças muitas vezes consideradas desatentas, agitadas e desinteressadas pelos professores. Olha que interessante, essa agitação, esse desinteresse todo, ele vai partir por um lado que não tem interesse para ele está dentro da sala de aula. Se não for aquilo que ele gosta,
ele vai buscar qualquer outra coisa, mas ele não vai querer fazer aquilo. Ou vai ficar quieto, ou vai se isolar, vai se afastar, ou acaba fazendo por uma obrigação. Caso essa criança não venha a ter um ambiente adequado para ampliar suas potencialidades ou desenvolver um comportamento social desejável, ela pode vir a ser um risco para a sociedade, pois sua capacidade pode ser posta a serviço de fins indesejáveis. Gente, é claro, trazendo como exemplo, nós que tivemos contato com algumas crianças, e eu falo crianças porque eram crianças, pré-adolescentes, que estavam envolvidos no mundo do crime, muito jovens. Eu fiquei assim bastante impressionada de ver o potencial cognitivo daquelas crianças. São crianças jovens que já são líderes no mundo do crime. E aí a gente percebe o quê? Que não houve um direcionamento, não houve uma orientação, não houve um acolhimento. Porque quando você começa a dialogar com essa criança, com esse jovem, naquele espaço a qual ele está preso, e você vai lidando um pouquinho mais com as questões emocionais, você percebe que ele solta, ele libera o desejo do colo da mãe, da proximidade do pai, que foi uma experiência que nós tivemos. Então nós precisamos ter esse olhar cauteloso, sim, conhecer a criança com altas habilidades e perceber que ela é uma criança e ela tem suas emoções e seus sentimentos. E aí eu volto a insistir naquilo que pontuamos no slide anterior, o descompasso entre o desenvolvimento intelectual avançado e o emocional compatível com a faixa etária do superdotado é uma questão que tem sido apontada como uma das maiores dificuldades dos pais nos relacionamentos com seus filhos superdotados. Nós vamos ver então agora alguns aspectos aos quais o superdotado ele mostra maior vulnerabilidade. São eles: o perfeccionismo, a intensa sensibilidade, alienação, ambientes inadequados, como nós já falamos lá, o espaço educacional que ele espera muito, mas às vezes não conseguimos ofertar aquilo que ele espera. O desenvolvimento desigual, ele sempre está à frente dos alunos da sua série. Expectativa dos adultos, que é muito grande em cima desse aluno, quando percebe que ele tem altas habilidades que possa se sobressair em determinada situação, né? Conflito entre papéis, né? Ficou claro quando eu expliquei ali a função da relação da família nesse contexto, onde foi bem nítido a mãe sem nenhuma ação, ao qual o filho é quem determinava, quem mandava, quem impunha. Então, o papel, a função ali de quem determinava não era os pais, né, de autoridade, sim dele. Então, o conflito entre esses papéis. Sabendo disso, é necessário que a educação deste indivíduo ela venha abranger todos esses pontos. Esses pontos precisam ser refletidos ou no espaço educacional, na escola, que a escola é o campo de descoberta desses verdadeiros talentos, e por essa razão, esse é o local que começaremos a observar os pontos vulneráveis citados anteriormente. Lá que nós vamos ver esses conflitos, essas dificuldades, né? Os bullying que vão acontecer, e muitas vezes esse aluno se fecha, criando um movimento depressivo, né? Geralmente o suporte dado aos alunos deficientes e aos seus pais é maior do que a assistência dada à família de um superdotado. Isso é muito nítido quando a gente vê na escola. Por que isso? Porque a diferença ela é clara. A deficiência, na maioria das vezes, deixa marcas e sinais externos, evidentes aos que veem, enquanto o aluno superdotado, ele possui desafios internos. Nada que você vai perceber, ele é aquele aluno que está acima da média, ele dá conta, ele é o cara, ele é inteligente, então não precisa de apoio, ele se vira. Nenhuma ajuda física ou intelectual é necessária. No entanto, é necessário cuidado especial, atenção e acompanhamento voltado às questões socioemocionais. Eles precisam desenvolver essas habilidades socioemocionais, essas relações interpessoais. Ele precisa conhecer suas emoções, seus sentimentos. Ele precisa ser escutado, ser visto, ser acolhido dentro desse espaço educacional. Outros aspectos importantíssimos e conflitantes
são os olhos da sociedade sobre a família dos superdotados, né? Que vem afirmar o que? A superdotação é uma questão familiar, é uma qualidade da família, ao invés de uma qualidade que diferencia a criança do resto da família. Com isso, as instituições familiares dessa criança não encontram, muitas vezes, o apoio necessário e nem a informação correta que precisa para lidar com uma situação que venha a ser permanente. Então, a família ela também está fragilizada nesse contexto. Ela, às vezes, se perde dentro desse espaço, né? Nós ouvimos muitos pais, né, em lágrimas por não saber lidar com tudo aquilo e chegar ao momento de dizer: meu filho pode ser perdido para droga, meu filho pode se envolver a coisas ilícitas e eu não sei o que fazer. Então, isso é muito sério, né? É necessário, então, colocar em prática projetos que possam auxiliar no todo desse aluno, inclusive que venham quase que obrigatoriamente envolver a família nesses projetos, né? Lembrando que ele não somente necessita de desafios intelectuais, mas também de forma bem enfática o aspecto socioemocional, que pode vir a ser desequilibrado e prejudicar o aluno, esse aluno com altas habilidades. Caminhamos então para o final do nosso módulo, de forma bastante geral, dialogamos sobre esse assunto e gostaria de lembrar a vocês que na plataforma teremos um artigo, um vídeo e essa aula para que vocês possam aprofundar um pouco mais no conteúdo trabalhado. Neste módulo não deixarei atividade, vou deixar atividade na parte 2, que é onde nós vamos dar continuidade ao tema. Até o próximo módulo e profunda gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Até lá!